Olá a todos, bem-vindos ao canal Chester News. Eu quero falar nesse Chester News sobre a visita do presidente alemão, ao Brasil. Não sei se é primeiro-ministro ou presidente, acho que é o presidente mesmo. E shows, né? Ele veio falar com o Lula, falou sobre questão ambiental, né? A União Europeia ela é muito preocupada, a população da Europa, o tema do ambientalismo é muito legal, né? Um dos acertos, na minha opinião, do novo governo Lula é colocar a Marina, que é uma referência internacional, né? Igual o John Kerry, ele não foi ele era candidato à presidência dos Estados Unidos, mas virou uma referência na questão ambiental também em relação aos Estados Unidos. Eu acho que é bom o Brasil ter um protagonismo maior nessa questão ambiental. Eu venho escrevendo no meu Chester News, né, no meu canal aqui do YouTube, desde faz bastante tempo que o Brasil devia de ser uma potência ambiental, né? Liderar em vez de ficar indo contra, batendo a cabeça nessa questão, né? A gente pode usar os recursos, essa grande questão ambiental, como um catalisador da nossa soberania. Eu escrevi um Chester News, né, no meu blog Chester News Estratégico, sobre pegar esse dinheiro que vem de fora para proteger o ambiente e aplicar nos órgãos, na Polícia Federal, nos militares, para combater os crimes ambientais. Eu acho que o Lula ele está seguindo essa linha, né? Não que seja eu que tinha falado exclusivamente, vários ambientalistas falam isso. Eu só repliquei o que deveria de ser a estratégia mais inteligente, na minha opinião. Bom, em relação ao presidente alemão, ele falou também sobre a guerra na Ucrânia, né? A Alemanha está mandando cerca de 20 blindados de última geração para a Ucrânia. E o Lula ele falou, eu acho que assim, ele falou que mudou a posição, porque ele tinha condenado a Ucrânia. Depois ele falou, saiu na CNN, em vários locais, vários veículos, que ele tinha mudado a opinião dele em relação à guerra da Ucrânia e que meio que condenou a Rússia, sem falar muito assim, mas eu acho que o presidente Lula, ele devia de ter mais cautela nessa questão, porque a questão da Rússia e Ucrânia é muito complexa, né? A Ucrânia ameaçou entrar na OTAN, o que a Putin falou que era inaceitável. Desde a Guerra Fria, a OTAN vem expandindo no leste europeu até a fronteira da Rússia. Então, assim, não é, os veículos de comunicação colocam como se a Rússia tivesse invadido a Ucrânia e isolam o contexto. Não é bem assim. O Putin está há 20 anos avisando, por exemplo, que é inaceitável a OTAN chegar com um armamento nuclear nas fronteiras da Rússia. A Polônia faz fronteira com a Rússia e é da OTAN. A Ucrânia, historicamente, é uma região que os russos entendem como se fosse uma porteira ali da fazenda. Quando os inimigos chegam na Ucrânia, eles falam, opa, peraí. Por quê? Porque a Ucrânia é muito próxima da capital da Rússia, né? Então, se você coloca armamento nuclear ali, você dá um checkmate na sobrevivência da Rússia. Então, a Rússia ela tem o direito da soberania. E você pode fazer, na estratégia militar, um ataque preventivo quando, nas suas razões ali, você vê. Não estou dizendo que é condenável os vários crimes de guerra que a Rússia está cometendo, a morte de civis, estupros, isso ninguém tá julgando essa questão. Mas é complicado o Brasil, porque a nossa Constituição fala em autodeterminação dos povos, né? Isso aí é uma questão meio complexa que eu acho que o Lula não devia de entrar. Por quê? A gente também tem uma boa relação com a Rússia e com a China. Os BRICS, que o próprio Lula ajudou a criar no outro governo, no Lula 1 e 2, ele devia de ter mais cautela porque a gente provavelmente vai cair mais do lado da Rússia e China. E se ele falar coisas contra a Rússia pro começo de mandato, ele pode agradar a União Europeia, mas pode desagradar o Putin e criar um clima desnecessário ali. E talvez a gente pode até destruir os BRICS se o Brasil... Porque, na verdade, Índia e Brasil estão mais ligados ao Ocidente. A aliança militar econômica mais forte mesmo é entre Rússia e China. Eles têm uma aliança ali estratégica muito forte. Então, assim, eu acho que ele está empolgado com a visita do ministro alemão, só que ele tomou a medida certa. Ele falou: o Brasil, né, a gente tem, inclusive está na nossa Constituição, que a gente é um país a favor da paz, da autodeterminação dos povos. E o que quer dizer isso? Os povos, o Brasil reconhece que cada povo tem o direito de tomar o rumo que quiser.
E o Brasil falou que não vai mandar armas nem diretamente nem indiretamente. Eu li isso no valor de hoje da visita do presidente alemão aqui ao Brasil. Então é complicada essa história, porque o Lula também tem uma demanda antiga, que eu acho que isso também já não está, porque era uma reivindicação antiga do Brasil entrar no Conselho de Segurança da ONU. O Lula insistiu muito isso numa data anterior. Só que meio que a Brasil, Alemanha, Índia e eu acho que é Japão, Brasil, Alemanha e Índia que querem entrar. Acho que chama IBAS esse grupo. É um grupo de países que tenta entrar no Conselho de Segurança da ONU, mas eu acho que é uma ambição muito grande. Por quê? O Conselho de Segurança da ONU está travado desde a guerra da Síria, com a Rússia e China de um lado, Estados Unidos, França e Reino Unido de outro. O Conselho de Segurança da ONU na parte dura, militar, só tem 5 integrantes e mesmo assim está rachado. Então, assim, essa demanda do Lula, ela parece meio fora do contexto, porque o Conselho de Segurança da ONU praticamente quase nem existe mais, porque a Rússia e China bloqueiam tudo que o Ocidente já virou. Então, como é que você vai ampliar um conselho que está totalmente travado? Eu acho uma ambição legítima do Brasil, é uma coisa, inclusive, do Itamaraty, uma demanda antiga, mas eu acho muito improvável a ampliação do Conselho de Segurança da ONU, porque se nem 5 estão conseguindo, em política, quanto mais gente, mais complicado você chegar num consenso. E se já está travado com 5, imagina ampliar. Então, estou falando da probabilidade. É lógico que seria um prestígio o Brasil, a Índia, o Japão e a Alemanha entrar, mas o momento, assim, o timing disso, política é muito o tempo certo, né, que eles chamam de timing em inglês. Não é um momento ali adequado, acho que para falar de Conselho de Segurança da ONU, com guerra na Ucrânia e toda essa questão da Guerra Fria entre China, Rússia e OTAN, Estados Unidos e Europa. Então eu acho que é uma demanda assim, muito ambiciosa para o momento, agora muito delicado, da política externa mundial. Eu acho que foi positiva essa visita do governo alemão, é um prestígio para o Brasil, para o novo governo Lula. A Alemanha é um dos países mais importantes, se não o mais importante da União Europeia. Só que o Lula falou uma coisa engraçada, que é fazer em 6 meses aí, o acordo da União Europeia com o Mercosul. Inclusive o Mercosul está rachado, demorou 20 anos para ser negociado. Tem uma coisa também de realidade, são coisas técnicas, igual foi falado na CNN hoje, no Jornal da Manhã, e também é uma questão política também, porque a União Europeia ela está querendo, quando foi travado o acordo entre a União Europeia e o Mercosul, eles queriam colocar mais coisas ambientais ali para forçar o Brasil a proteger a Amazônia de forma mais eficiente e eficaz. Então, eu acho que em 6 meses é uma ambição muito grande. O Lula, até o presidente alemão riu quando ele falou 6 meses. Se está 20 anos negociando, como é que... Entendeu? Então, eu acho que foi uma gafe ali do nosso presidente Lula, porque você colocar datas assim, limite, uma coisa que está sendo negociada há 20 anos, parece que a União Europeia meio que travou, né? Eles não vão falar isso, obviamente, mas eles deram uma pausa ali. E os europeus, tipo, os Estados Unidos tentou a mesma coisa. Os Estados Unidos e a União Europeia iam fechar um grande acordo também. Ficaram anos negociando. Os europeus, eles parece que eles são meio vampiros, assim. Eles na negociação internacional, eles são extremamente lentos. Então, acho que pode demorar mais uns 10 anos para esse acordo Mercosul e União Europeia. Eles demoram, a União Europeia é extremamente lenta para tomar decisões de política externa, né? Porque são vários países, qualquer país que arrumar um problema, o acordo é travado, porque eles geralmente na União Europeia tem que ser unanimidade, todos têm que concordar. Aí o que eles fazem? Quando eles querem travar uma coisa, eles pegam para um paísinho pequeno e falam, a Irlanda ou qualquer um, sei lá, coloca trava esse negócio aí. Então é muito difícil mesmo. É questão da realidade ser negociado em 6 meses. Eu acho que o Lula deu foi uma gafezinha, não é uma gafe tão grande, mas colocar prazo numa questão complexa dessa, soou ali como se o Lula tivesse meio que fora da realidade, tivesse, né? E a declaração contra a Rússia também eu acho que foi desnecessária, porque o Lula, tanto ideologicamente quanto o PT, eles são mais alinhados à Rússia e China. E falar coisas contra o Putin em um momento desse não é legal. Até porque o Bolsonaro foi pegar fertilizantes lá, que é estratégico para a nossa nação na questão do agronegócio.
eu acho que é melhor evitar algum atrito com Putin ali. E é isso, bem-vindo ao canal Chester News. Se inscreva no canal para receber as melhores análises aí estratégicas do país. Um abraço.